Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem crê que Deus hoje vai trazer uma palavra Aleluia. de vitória pra gente, de conserto, de força. Glória a É isso que Deus. Deus vem fazer com o seu povo. Uma palavra para que a gente possa permanecer firme. Vamos orar então pela nossa irmã aqui. Senhor, meu Deus, nesse momento nós te agradecemos, Senhor amado, pela vinda, Senhor, da tua serva, Senhor, que vai ministrar a palavra aqui hoje. Tu sabes, Senhor, que estamos sedentos da tua palavra. Tu sabes que precisamos, Senhor, desse alimento. Use, Senhor, a tua serva, Senhor, que tu possas, Senhor amado, pela boca dela, encher nossos corações. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Para mim é uma alegria de estar aqui de volta. Muito bom estar aqui com os irmãos. Quero agradecer sempre a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, tem me confiado. Confesso que estar aqui desse lado não é nada fácil, a responsabilidade é grande. E a palavra que o Senhor me deu está em Atos, capítulo 12, do 1 ao 4. Do 1 ao 5, desculpa. Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 5. Capítulo 12, do 1 ao 5. Também gostaria de agradecer a vida da nossa irmã Andréia pelo convite e a todo o ministério. E diz assim, Atos capítulo 12, do 1 ao 5. E o meu subtítulo diz assim: Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradará aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eu vou ler novamente. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Podem se assentar, irmãos. A igreja do primeiro século, ela estava atravessando em um tempo de muitas perseguições e provações. E Herodes, nesse inteirinho, ele vai estender a sua mão sobre um dos apóstolos da igreja, que era o próprio Tiago, do qual ele matou. Ele percebeu que a sua atitude, ela foi politicamente coerente e aceita, aplaudida e louvada pela população. E quando ele percebe o que ele fez e ele faz, isso começa a agradar a ele. Ele é aplaudido e ele agora estende as mãos sobre mais um líder da igreja, que é Pedro. E ele avisa também, ele dá um comunicado que Pedro também seria morto. Enquanto Pedro estava guardado na prisão e não preso, e os irmãos vão entender, a igreja está fazendo contínua oração por ele e a Deus. Mas o que vai chamar a atenção, irmãos, é que um líder da igreja já tinha sido morto, que é Tiago. E diz, vai se dizer a Pedro que ele também não escaparia da morte. Se Tiago não escapou, quem dirá Pedro? Pedro também não se escaparia da morte, porque a igreja estava orando também, e seria o mesmo que afirmar que Tiago esteve preso, mas a igreja não orou por ele. Mas a igreja também estava orando por Tiago. Mas é claro que a igreja, ela vai orar com mais intensidade por Pedro, por motivos óbvios. Pedro, ele era o líder principal, e as pessoas tinham uma afeição, tinham um afeto, tinham uma empatia mais por Pedro. E Tiago já havia sido morto. Eles não sabiam, eles sabiam que Herodes não estava no campo mais da ameaça, e sim eles sabiam que Herodes estava no tempo e no termo de cumprimento que ele poderia fazer, que ele poderia matar a Pedro. Então isso vai fazer com que a igreja ore incessantemente pela vida de Pedro.
Mas o que determina a sobrevivência de Pedro nesse quadro é que Tiago estava na agenda de Herodes para morrer, mas estava na agenda de Deus para ser recebido em glória. O crente, irmãos, quando ele morre em Jesus, ele não fecha apenas o olho aqui e tudo acabou. Ele fecha o olho nessa terra e ele acorda para a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Pedro, ele estava na agenda de Herodes, sim, para morrer. Já havia um decreto sobre a vida de Pedro para ele morrer, mas Pedro estava na agenda de Deus para viver. Não era para ser um sobrevivente, mas era para a vida. Glória a Deus, aleluia. Quando você está na agenda de Deus, irmãos, não importa que se levante Herodes, Satanás, não importa que se levante enfermidades, nem o governo, o câncer, não importa. Quando você está na agenda de Deus, não há nada que fique de pé, porque há o Senhor dizendo: eles podem ter um decreto sobre a tua vida, mas ninguém mata, ninguém morre, ninguém toca naquele que Deus escolheu, naquele que Deus chamou. E o Senhor está dizendo: ai de quem tocar na minha igreja, ai de quem tocar sobre os meus filhos. Glória a Deus. Nós ouvimos muito que quem tem promessa não morre. Nós ouvimos muito que quem tem promessa descansa. Mas o Senhor ministrava algo no meu coração a isso: quem tem promessa dorme. Quem tem promessa dorme. E o Senhor está dizendo: dorme, porque eu vou realizar. Dorme, porque eu vou realizar. Dorme, porque eu ainda continuo sendo Deus. Eu fiz a promessa, eu não mudo. Eu não mudo. A minha promessa não mudou. Ela continua em pé sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia. Há um confronto ininterrupto com o mal. Os Herodes, eles simbolizavam um ataque implacável de Satanás sobre a igreja. Herodes o Grande tentou matar Jesus. Seu filho assassinou João Batista. Seu neto decapitou Tiago. E agora estava mantendo Pedro na prisão para executá-lo após a Páscoa. Enquanto Pedro sofria acorrentado, a igreja sofria ajoelhada orando por ele. A igreja sofria ajoelhada orando por Pedro. Eles lutavam com as suas orações, horas e horas. E quando fizeram tudo que tinham para fazer, e o Senhor estava falando para mim: Laís, a minha igreja já tentou de tudo. Quem está aqui já tentou de tudo. Já fez o que poderia fazer, o que não podia fazer. Já entregou no altar e está dizendo: eu cansei, Senhor. Senhor, eu cansei, não tem mais jeito. E aonde o Senhor, Ele entra em cena. Porque quando você retira as tuas mãos, Deus começa a entrar em cena. Deus começa a agir. Deus começa a agir. E o de repente do Senhor, é isso que o Espírito Santo está dizendo à noiva dele: o meu de repente vai chegar na tua vida. O meu de repente, diz o Senhor, vai chegar na tua vida. O de repente chegou na vida de Pedro. O de repente chegou na vida de Pedro. Um anjo anestesiou os 16 guardas e removeu as correntes de Pedro. Um portão de ferro vai se abrir sozinho. Em outras palavras, aquela porta automática, quando nós entramos no shopping, o portão eletrônico lá atrás já existia. Com um comando da voz do Eterno, com um comando do céu, as portas se abrem. Com o comando do céu, a ameaça cessa. Com o comando do céu, a enfermidade cai por terra, irmãos. Com o comando do céu, basta apenas uma palavra. Aleluia. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra. E tudo aquilo que se levantou na minha e na tua vida cessa. Os irmãos, eles não oravam de orar. Os irmãos, eles não paravam de orar por Pedro. Eram orações sinceras e incessantes que trouxeram a libertação de Pedro. O único lugar que Pedro encontrou dificuldade para passar e entrar foi na casa dos seus amigos, dos seus irmãos. Porque quando a bênção chegou, eles não acreditaram. Eles acharam que a bênção de Pedro ser liberto ia demorar. Mas até aqueles que oram algumas vezes não conseguem ver ou acreditar na
Aleluia. E uma das coisas que o Senhor falava muito forte ao meu coração é que, para nós, o nosso entendimento é que é melhor estar no palácio. Palácio representa a liberdade, mas o Senhor, Ele falava para mim, Laís, essa situação que você diz ser prisão é a tua liberdade, porque é na prisão que eu te guardo, é na enfermidade que eu te guardo, é nessa situação difícil, é uma situação financeira que eu estou te guardando, te zelando para que você não perca a tua fé. Laís, mas isso não tem cabimento, isso não é o óbvio. Sim, Pedro foi guardado na prisão. Pedro foi guardado na prisão para que ele não morresse. Era Deus guardando Pedro, era Deus guardando Pedro. E muitas das vezes Deus vai nos guardar na prisão e nos livrar do palácio. Deus nos guarda em situações difíceis, complicadas aos nossos olhos. Há uma guerra travada nos ares e Ele está dizendo, eu estou te guardando. Aleluia. Eu estou zelando pela sua fé, para que a sua fé permaneça viva. Ainda que os seus olhos não veem, ainda que os seus olhos não acreditem, eu estou guardando a tua fé. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele não mudou. O Senhor, Ele não mudou. Pedro precisou descansar. Pedro precisou dormir dentro da prisão. Pedro precisou descansar. Quando os olhos dele não viu mais saída, ele precisou descansar. Ele precisou dormir na prisão. E o Senhor dizia para mim, quantos já não perderam o seu sono? Quantos não perderam até mesmo o apetite? Porque ainda não viu ainda o Senhor concretizando a obra, não viu Deus realizando, não viu Deus salvando, não viu Deus libertando, não viu ainda a obra ser completa. E o Senhor está dizendo, não perca mais o teu sono, vai dormir porque eu vou realizar, eu sou o dono da promessa. Eu não mudei, os homens mudam, as estações mudam, mas a minha palavra continua de pé sobre a tua vida. Glória a Deus. Só que a nossa dificuldade é olhar para as situações, é olhar aos nossos olhos carnais aquilo que está acontecendo e dizer, Deus não vai fazer, Deus não vai cumprir. Olha o laudo médico, olha o meu filho que talvez ainda não veio para os caminhos do Senhor, olha o meu parente, olha a minha família que ainda não se converteu, mas o Senhor está dizendo, somente entrega e vai dormir, porque eu vou cumprir a tua vida. Aleluia. É nessa situação que o Espírito Santo, Ele está te guardando. É nessa dificuldade, é nessa afronta, é nessa ameaça, é nessa enfermidade que o Senhor, Ele está te guardando, Ele está te zelando. E pasmem, irmãos, em julho eu tive que passar por uma cirurgia e eu precisei fazer a retirada da vesícula. E a minha oração era que eu não queria operar. Eu queria que o Senhor fizesse um milagre sem eu ter que ir para uma mesa de cirurgia. Mas não foi da forma como eu quis, da forma como eu planejei, mas foi da forma que o Senhor quis. Fui para uma mesa de cirurgia no dia 23 de julho. E ali os médicos falaram para meus pais que eu ia ter que ficar ainda passar mais 2 dias ali. Eu fiquei 4 dias internada no hospital. Para muitos que saíram no dia seguinte, eu passei 4 dias. 4 dias no hospital tomando antibióticos fortíssimos, mas o Senhor me guardando, o Senhor zelando pela minha vida. E os médicos diziam, foi muito sério, foi muito grave, porque estava muito infeccionado. Eu não conseguia puxar todo o ar, eu respirava pela metade disso quando eu conseguia respirar. Tive alta, fui para casa. No sábado, comecei com dor na perna e a dor não passava. Dia 1º de agosto estava eu no hospital, qual laudo? Trombose. E qual que era os vereditos que eu ouvia, irmã Andréia? É quem teve trombose morreu, então na minha cabeça, só a próxima. Porque é muito mais fácil olharmos para o nosso cenário do que para o que a palavra diz. Se a palavra diz que guardou Pedro em meio a uma afronta, em meio a um edito, ao meio a um decreto de morte, você acha, irmão, que o Espírito
Glória a Deus. Até quando a igreja vai ficar olhando para o cenário, para as coisas terrenas? Ei, você vai dizer, olha para as coisas, busque as coisas que são eternas, pensar nas coisas do alto. Aleluia, glória a Deus. Paulo talvez estava preso e olhando para a eternidade, porque Paulo era aquele que lá no começo nega Jesus. Mas as 3 negativas dele, Jesus vai aparecer e para Pedro: tu me amas? Em outras palavras, Pedro, tu me ágape. Pedro, você me ama com amor sacrificial. Ele vai dizer: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ágape. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, eu te amo com amor sacrificial. Então apacenta minhas ovelhas. Morre por elas, Pedro. Se sacrifica por elas. Se entrega por elas, Pedro. E quantas vezes nós nos entregamos por nada? Fazemos tantas coisas, mas nós não entregamos. Não entregamos aquilo que realmente, de fato, temos que entregar. Foi cantado aqui, foi louvado aqui, em fervente oração. Quando tudo deixares no altar. E o Senhor está dizendo: por que você não entrega tudo? Entrega tudo e vai dormir. Aleluia. Entrega tudo e vai dormir. Entrega tudo e vai dormir, porque eu estou cuidando. Eu estou zelando. Sabe por que o teu filho não se perdeu? Sabe por que você ainda aqui está vivo, adorando e glorificando? Porque é o Senhor te guardando. É o Senhor te zelando. Glória a Deus. E uma das coisas que vai me chamar a atenção é que quando Pedro, o anjo vai aparecer para ele naquela prisão, Pedro, ele é livre, Pedro ele é solto, Pedro, ele é liberto da sua prisão. Mas o que mais vai me chamar a atenção é que Herodes vai colocar um quarto de 4 quaternos, que são 16 soldados. Em nenhum presídio você vai ver, ou até mesmo um presídio de segurança máxima, tantos soldados ou tantos guardas guardando um prisioneiro. Mas Herodes, com certeza, ele ouviu a fama de Jesus, aquele que ressuscitou ao 3º dia. Ele sabia quem eram os discípulos. Eles sabiam que alguma coisa, em algum momento, poderia acontecer. Então ele tem que fazer o plano dele. Ele já tinha armado o plano dele. Vai ficar aqui, 2 guardas dentro com Pedro, protegendo Pedro. Mas não era protegendo Pedro. Eles estavam ali por uma ordem divina. Ninguém toca. Está dentro, mas ninguém toca. Porque Pedro é meu, você é do Senhor, a igreja é dele. Aleluia, glória a Deus. Você é dele, você foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O Senhor não te perde, o Senhor não perde os seus, o Senhor não perde aquele do qual você entrega todos os dias no altar. E qual a dúvida, qual o medo, qual a insegurança, qual a incerteza você não está entregando nas mãos de menino, na mão de um homem que não pode fazer nada? Você está entregando para aquele do qual pode fazer todas as coisas por você. Você tem que confiar. Confia, entrega e vai dormir. Aleluia. A Bíblia vai dizer que as correntes que haviam sobre as mãos de Pedro caem por terra, porque o anjo do Senhor, ele aparece para Pedro. Só que o anjo não ajuda Pedro a se vestir. Essa parte de ter que se vestir é de Pedro. Tem uma coisa que compete só a mim e a você fazer: orar, descansar, vai dormir, que o Espírito Santo está dizendo: vai dormir, porque a obra vai ser completa. O Senhor não se esqueceu, o Senhor não tem amnésia, o Senhor não é menino que promete as coisas e não cumpre. Entregou no altar, tem resposta. Entregou no altar, tem cura. Entregou no altar, tem libertação. Entregou no altar, tem salvação. As cadeias, irmãos, quando nós oramos, os grilhões, eles são quebrados. Os grilhões são quebrados, mas nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer. Crer que os grilhões já caíram por terra com um decreto do alto, com um decreto do Senhor.
vida, Ele continua sendo fiel. Ele é o dono da minha e da tua história. Então, para que temer? Glória a Deus. Vai dormir. Vai dormir que Ele vai completar a obra. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem situações, irmãos, que a gente se pergunta, será que Deus está nisso? Será que Deus realmente está nesse negócio? Será que Deus não perdeu o controle? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está me vendo nessa prova, nessa luta, nessa peleja? Aí o Senhor vem nessa noite para te dizer, nessa guerra não tereis que pelejar. Aquieta-te o teu coração, porque essa peleja eu tomei para mim, diz o Senhor. Aleluia. Confia e vai dormir, porque a obra vai ser completa, diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor, Ele não mudou. O Senhor não perde o controle da minha e da tua vida. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele não mudou. Pedro, ele vai sair daquela prisão com ordem divina, com um anjo. Ele faz a parte dele, ele se veste, ele se troca. E ele sai da prisão porque os portões foram abertos automaticamente por causa da palavra. E ele vai chegar até a casa de Rode. Só que essa menina ela não vai acreditar. Ele bate na porta. E ela não acredita que é Pedro que foi liberto. Mas o que a Bíblia vai dizer? Que a igreja estava fazendo orações incessantes para que Pedro fosse liberto. Mas a igreja não acreditou. Quando a bênção chegou, quando o milagre chegou, ela ouve e corre para dentro para comunicar a família. Ela já deveria ter aberto a porta, não. Ela larga Pedro, ela larga a bênção e vai correr e avisar para a família, irmã velha. Sabe por quê? Muitas vezes o processo nos cansa tanto que quando a bênção chega, nós não acreditamos. A gente fala, não deve ser do Senhor, não, isso deve estar repreendido em nome de Jesus. Irmão, mas não repreenda a bênção que venha de Deus. Não repreende aquilo que vem da parte do Espírito Santo. Porque o Senhor está dizendo, está perto de chegar, está perto de você receber aquilo tanto que você clamou e Ele entregou no meu altar. Aleluia. Eu não mudo, diz o Senhor. Eu não mudo. Pode passar céus e terra, mas a minha palavra, ela permanece intacta. O Senhor não mudou. A rota pode ter alterado, a geografia também pode ter mudado, as situações podem ter mudado, mas a palavra permanece de pé. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele vai cumprir o que tem para cumprir na minha e na tua vida. Apenas descanse, apenas faça como Pedro. Está numa prisão, está numa prova, está numa dificuldade. Dorme. Não perca o teu sono. Um outro episódio que eu vejo é Jesus, ele sabendo que ele ia ser entregue, ele come, irmão, ele não perde a vontade de comer, não perde a vontade de ceiar. Não perca a tua vontade de estar na igreja. Não perca a tua vontade de ceiar com o corpo. Porque o cabeça da igreja, que é Cristo, Ele resolve todas as coisas. Aleluia. Do nosso controle pode ter fugido, mas do controle dele, irmãos, nada foge. A Bíblia vai dizer que Pedro estava guardado na prisão. Aleluia. Você está guardado nessa situação para que a tua fé não se perca. A minha, a tua fé está guardada dentro dessa situação. Então não fique repreendendo, não diga, Senhor, que prova, Senhor, que luta, quando é que vai mudar? Você está guardado. Você está guardado. Eu te guardo na prisão, porque no palácio você se perde. Aleluia, glória a Deus. Eu estou te guardando. Enquanto eu te guardo, não falta providência, não falta os recursos, não falta alimento, não falta a minha presença para você. Para que reclamar? Pare de murmurar e comece a agradecer, porque a bênção está chegando, a libertação Glória a está Deus. chegando, a cura está chegando, diz o Senhor. Glória a Deus. Então confie e vá dormir. Aleluia, glória a Não Deus. perca mais o teu sono por causa das provas. Não perca mais o teu sono por causa das lutas. Elas não podem ditar
governar. As lutas não podem te dominar. Mas quem tem que dominar a tua vida, a minha vida, quem tem que te governar é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Pedro foi liberto, porque ele foi visitado pelo anjo, ele foi visitado pelo próprio Jesus, ele foi visitado pela própria presença, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: vou visitar crentes aqui nessa noite, vou visitar, para que tu saiba que sou eu Deus na tua vida, para que você saiba que sou eu Deus nessa situação, porque eu vou mudar, diz o Senhor. Então descansa e vá dormir. Descansa e vá dormir. É isso que o Espírito Santo queimava no meu coração. Descansa e vá dormir. No meio da prisão, no meio da tribulação, da tempestade, Jesus dormia. Mas os discípulos, apavorados com a tempestade, com a agitação das águas, eles vão importunar o mestre e dizer: mestre. E aí Jesus chega: vento, acalma-te vento, acalma-te mar. A natureza obedeceu a voz do mestre, mas o ser humano, mas a igreja duvida. A natureza clama pela presença do grande eu sou, mas a igreja duvida. Então hoje que toda dúvida, no nome de Jesus, caia por terra. Todo medo, toda insegurança, caia por terra em nome de Jesus. Que você possa sair daqui com o seu coração incendiado, sabendo que o Senhor está chegando, sabendo que a libertação está chegando, a salvação está chegando e a cura está chegando. A promessa permanece de pé. Não duvida. Em meio às tempestades eu vou adorar. Eu não vou mais questionar, mas eu vou adorar o dono de todas as coisas, aquele que pode fazer tudo por mim e por você. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.